Espaço Mas. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Josué, que para nós é um motivo de muita alegria estar aqui podendo fazer algumas perguntas, que eu tenho certeza que será de grande interesse tanto para mim quanto para os ouvintes, né? Dr. Josué, a primeira pergunta, né? O que é depressão? Em primeiro lugar, Luciano, muito obrigado pela oportunidade que você está nos concedendo de poder trazer a minha palavra especificamente sobre este assunto tão empolgante, né? E também tão contagiante, que é a depressão. Bom, a depressão é uma doença hoje muito pesquisada e é uma doença de difícil diagnóstico. O Conselho Mundial de Saúde já consegue colocar a depressão psicológica como a quinta doença mais diagnosticada no mundo. Quinta doença? Então perceba que, de acordo com a pesquisa, até 2020 nós teríamos pelo menos 30% da população mundial afetada por esse distúrbio emocional. Depressão, no fundo mesmo, é a autocomiseração, ou seja, a autoestima rebaixada. E clinicamente nós diríamos que a depressão é a baixa de serotonina no cérebro. Quando você tem baixa de serotonina no cérebro, clinicamente você está deprimido. Agora, o comportamento, ou seja, o sentimento, a emoção, são várias manifestações em que a pessoa indica estar com esse processo de depressão. Nós poderíamos dividir aqui, se me permite, Luciano, Claro. a questão da depressão normal e a depressão patológica. Todo ser humano, todo ser vivo, ele já sofreu ou sofre de depressão. Você está triste, abatido, desanimado, você está deprimido. Mas esta é uma depressão chamada normal. Depressão normal. Uma semana, 2 dias depois, você já melhora. Então, depressão normal. Perdeu o emprego, por exemplo. Você entra em depressão. Você fica triste, fica desanimado. Mas você se recupera, né? Agora, a depressão patológica, aí sim, é um estado de adoecimento psíquico em que altera os seus neurônios e te leva a um estado de adoecimento com sintomas físicos. Aí são vários sintomas que nós vamos ver mais adiante. Mas a depressão patológica, ela precisa de um cuidado especial. Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia consideram a depressão como uma falta de ânimo ou de interesse da própria vida, ou alguém espiritualiza ou demoniza. Então, é necessário que se tenha um pouco mais de conhecimento sobre, de fato, o que é esta doença chamada depressão, que é uma doença silenciosa, que é uma dor na alma, que é uma dor que implode, é uma dor para dentro. Você não vê uma ferida, mas você vê uma pessoa que grita, que geme, que sofre, que está lá no desespero, mas é um desespero silencioso. E a depressão tem vários sintomas e causas, né? Quais são os principais sintomas da depressão? Vamos lá. Me permita, mas antes eu gostaria de falar primeiro sobre o que leva à depressão. Qual a causa da depressão? Existem várias. A depressão ela é multicausal, por isso que é importante você, quando começar a sentir que aquilo que te dava prazer não está mais te dando prazer, então desconfie de que tem algo errado. Quando você começa a perceber que você está desanimando, você está perdendo o estímulo pela vida, você está entrando num processo que nós chamaríamos de hiporbolia. O que é hiporbolia? É exatamente a baixa de energia dinâmica, de agir, de resolver, de ter uma vida normal. Você já não tem mais. E aí você começa a entrar num processo de evitação. Já não quer sair de casa, ir à praia final de semana já não vai mais, já fica no quarto, já não quer ver ninguém. Você está com um processo de depressão e busca então o refúgio, que é o esconderijo, que é o grau de evitação.
Existem várias causas, não é, que levam a processo depressivo. Por exemplo, frustração. O que é frustração? Frustração é uma decepção. Então você ficou decepcionado com algo e você potencializou este estímulo, então você entra em processo depressivo. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que ouvimos, com o que fazemos, exatamente para não tornar vulnerável o nosso aparelho psíquico a processos depressivos. Então, a frustração é uma das causas do processo depressivo. Muito bem. Por falar em frustração, nós diríamos o seguinte, já vamos estar respondendo uma série de perguntas que você vai fazer. Né? Porque, por exemplo, o que me frustra? Bom, quando eu espero algo de alguém e eu não recebo aquilo, eu fico decepcionado. Então, qual a medida mais eficaz? Nesse caso, que seria o primeiro eu diria o primeiro passo, pode ser considerado assim, o primeiro passo para evitar o processo depressivo é não esperar nada de ninguém. Acreditar em você. Você que está assistindo esse vídeo, acredite em você, se ame, olhe no espelho, goste de você. Ah, mas ninguém me ama, não interessa. A pessoa mais importante no mundo é você. Quando nós tivermos esta consciência de que nós somos importantes, de que nós podemos resolver, de que eu posso resolver os meus problemas, então eu estou protegendo o terreno da minha emoção. Primeira causa, então, frustração. Agora, existem outras causas. Perdas. Ah, você tinha um carro e de repente roubaram o carro. Você entra em depressão. Se você potencializar isso, esta perda, você vai entrar num fator chamado sentimento de perda. Este sentimento de perda leva você a processo depressivo. Por quê? Porque o seu pensamento começa a conduzir a sinapse neuronal a não produzir mais serotonina. Então você entra em depressão. Uma das coisas que você pode se utilizar, né, uma das instrumentalidades que você pode se utilizar para evitar processo depressivo decorrente de frustração, de sentimento de perda, de humilhações e outras causas mais, é simplesmente isso. Não valorizar o que o outro, infelizmente, o que o outro está dizendo. O mais importante é o que você diz. Pode surgir também a questão da pergunta, né? Como não valorizar essas perdas? Que é uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia, que nós enfrentamos a depressão, justamente por causa disso. Porque se valoriza, né? Algo ou alguém. Como não valorizar? Em primeiro lugar, nós temos que voltar ao caminho da humanidade. Uma das coisas que vem afetando o ser humano e pelo qual está aumentando muito o índice de depressão é o fato de que o homem está se coisificando. Ele está se tornando objeto. Ele se compara a um carro. Perdeu o carro, perdeu a vida. Perdeu a casa, perdeu a esperança. Perca-se a casa, perca-se o carro, mas você não. Você é mais importante. Quando eu começar a entender que eu sou mais importante que qualquer objeto, qualquer coisa material, então eu vou começar a entender que eu tenho condições de conquistá-las tudo outra vez. E quando essa perca sai do lado material e parte para o lado sentimental, como por exemplo a perca de um pai, a perca de um filho, a perca de uma esposa, de esposo? Bom, em primeiro lugar, quando se perde o ente querido, você tem que valorizar o seu sentimento, porque você perdeu um patrimônio. O maior patrimônio do ser humano é sempre o outro. Que seja seu parente, seu irmão, seu amigo, que seja uma pessoa próxima a você. O ser humano é o outro patrimônio que temos. Então eu tenho que, primeiro, considerar o meu sentimento e racionalizar, entenda bem essa palavra, racionalizar a perda. O que foi que aconteceu? Estava doente, foi ao hospital,
Você fez tudo por ele, mas veio a falecer e você perdeu. Você tem que entender o seguinte: a pessoa nasce, vive e morre. Eu tenho que racionalizar isso. E à medida em que eu racionalizo, eu vou gradativamente liberando o luto. Porque se você não liberar o luto, você vai construir uma psicopatologia que é o transtorno de adaptação inespecificada pela mudança de fase, que é o luto não liberado. Uau. Dentro do princípio da psicologia, você pode ter um sofrimento por conta do sentimento da perda de um parente, de um amigo, de alguém que foi importante para você, mas até no máximo 8 meses, 1 ano, ainda é possível você estar sofrendo. Passando esse período e ainda te bloqueia, eu não vou à festa porque fulano não queria que eu fosse, porque se ele estivesse vivo não deixaria. Então, já passou a ser um fator bloqueador. Então, precisa de um tratamento. Precisa buscar um psicólogo e, quem sabe, até um tratamento multidisciplinar com um psiquiatra passando a medicação para que você saia desse estágio, né, de crise de um processo depressivo por conta do sentimento de perda. A depressão também, ela é, vamos dizer assim, hereditária ou não? Bom, a depressão, veja bem, tem pessoas que têm as genes que dá a ele a predisposição para a formação depressiva. Quando se fala em depressão, evidentemente, se fala de uma doença, né? E nós temos que entender que toda doença, ela pode ser genética ou hereditária. Vamos diferenciar aqui. O que é uma doença hereditária? É aquela que o pai teve, o filho terá. Não tem como fugir. É hereditário. Isso significa que a pessoa é portador da genes dominante. Okay. O que é genético? Ele tem a predisposição. Isso não quer dizer que ele seja depressivo. Ele tem a predisposição. Uma vez conhecendo o seu histórico, você que está nos ouvindo nesse debate, nesta entrevista rápida aqui com o nosso amigo Luciano, uma vez que você se conhece, por isso é importante você conhecer sua árvore genealógica. Uma vez que você sabe que na sua família alguém teve processo depressivo, alguém se cuidou, alguém esteve internado, alguém tomou medicação antidepressiva, alguém esteve no psicólogo, alguém teve processo depressivo, então você sabe que há uma probabilidade de você ter a predisposição genética para a formação depressiva. Aí é onde você deve fazer o quê? Cuidar, tratar deste lado que provavelmente é bem vulnerável. E no caso depressivo também, existe uma predisposição das mulheres sofrerem mais depressão do que os homens. Por que isso ocorre? Quando se trata de depressão psicológica, evidentemente, a mulher é muito mais emotiva, né? Mais que o homem. A mulher é progesteronática, enquanto que o homem é testosteronático. Então, à medida em que o homem tem o hormônio testosterona, ele se torna mais racional, mais combativo a processo depressivo. Já a mulher não, já a mulher ela é mais afetiva, já a mulher ela é mais emotiva, porque ela tem uma carga maior e bem maior que define a mulher, sendo ela progesteronática, ou seja, progesterona. Então, faz com que a mulher seja mais emotiva. E com isso, ela se torna mais vulnerável a processo depressivo. Porém, é quem mais busca um tratamento. Já o homem, ele entra em processo depressivo, mas devido à sua qualidade de orgulhoso, né? De às vezes ser essa questão de falta de conhecimento e dizer, não, eu sou homem, eu não vou procurar ajuda. E por isso muitos homens chegam a cometer suicídio, porque o processo depressivo, ele desencadeia a ideação suicida. E quais são as doenças associadas à depressão? Quando a depressão bate a porta e ela se instala, ela começa a somatizar. E, inclusive, vou estar trazendo amanhã uma palestra sobre doenças, ou seja, 4 fases do adoecimento físico.
Vamos lá. Primeiro sintoma, insônia. Tem pessoas que já dormem em excesso. Ele tem distúrbio do sono. Comida, ele tem uma alteração alimentar. Ele passa a ser uma pessoa apática, né? Ele começa a ter problemas de ordem orgânica, porque a depressão, ela causa também vários sintomas físicos. Então nós temos a primeira fase, que é o conflito, a segunda fase, que é a alteração do organismo. Você começa a sentir dor e você não tem a doença. Isso é chamado transtorno somatoforme, dentro de um processo depressivo. Se você não trata do conflito, o transtorno somatoforme estará presente, mas vai progredindo, evoluindo para o terceiro passo, que é a alteração celular. O que é isso? O seu organismo começa a alterar ali onde está doendo. Ele começa a alterar a célula. E aí você passa a construir a nosologia, ou seja, a doença. E o quarto passo é a destruição da célula, a doença propriamente dita. Então são vários sintomas. Tem pessoas que constroem processos nosológicos diferentes. Uns têm insônia, outros dormem demais, um come demais, outro come de menos, né? Tem alteração alimentar e assim por diante. Questão da cura. Existe cura? Nós não podemos dizer que existe uma cura como de natureza médica, mas a anulação de sintomas. Uma pessoa que tem processo depressivo, ela pode sair desse processo depressivo, vamos chamar de cura, mas a cura, nesse caso, é a anulação de sintomas. Tá lá, você precisa ter cuidado. Eu me tratei com psicólogo e tomei antidepressivo e estou curado. Não, esteja atento. Pode haver uma recorrência. Olha, foi muito bom estar aqui com o senhor. Tenho certeza que tem muito mais perguntas, mas o tempo não é muito curto. E desde já eu quero agradecer ao senhor pela participação maravilhosa aqui conosco no programa Massa. Obrigado, Luciano. Obrigado você que está na escuta, né, do nosso programa e da nossa entrevista. E sempre que você buscar um psiquiatra, você conte toda a sua história, mas procure um psicólogo e esteja acompanhando para que tenha manutenção do seu estado de saúde, ok? Forte abraço a você. Olá, amigos. Até mais. Tchau, tchau.